Sejam todos bem-vindas e bem-vindas. Nós vamos dar continuidade à live Diálogos e Orientações para o retorno do atendimento presencial. Vou convidar novamente a Elaine para a gente salvar a live para as famílias que não puderam, não puderam estar aqui hoje conosco. Nós vamos responder as dúvidas conforme a gente já tinha levantado anteriormente, tá? A gente vai fazer o início novamente. Elaine, se você puder aceitar. Essa live foi pensada pelos profissionais a partir dos protocolos e documentos. Então é a live do Seis Serafim. Leidiane retornou. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à live do Seis Serafim, Diálogos e Orientações para o retorno do atendimento presencial. A gente mais uma vez se desculpa pela falha técnica e aí a gente vai iniciar, né? Acho que a Elaine está entrando aí. A gente conta com a diretora Elaine, com a nossa profissional, professora Leidiane, e nós vamos fazer o levantamento. Essa live foi pensada, né? Porque a gente pensa que a parceria com a família é muito importante nesse momento para garantir um retorno seguro para as nossas crianças. Então, nós vamos tentar dar continuidade à live que a gente havia iniciado. Elaine retorna. Boa noite. Boa noite, famílias, profissionais, toda a comunidade do Seis Serafim. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live. Problemas técnicos, né? Então, vamos lá. A maioria já me conhece, né? Meu nome é Elaine, eu estou na direção do Seis Serafim. E nos colocamos à disposição de vocês nesse momento de retorno presencial com as crianças. Vim aqui rapidinho, né, só para dar as boas-vindas a vocês, que todos se sintam abraçados, acolhidos nesse momento de pandemia. O SEI já está com todos os profissionais trabalhando, né, presencialmente nesse início de semestre, estudando todos os protocolos, os documentos enviados pela secretaria. Comunique que durante esse mês de agosto eu vou estar ausente da instituição, né? Vou estar de licença médica por conta que a minha bebê de 1 ano e 9 meses quebrou a clavícula e eu vou estar acompanhando a recuperação dela nesse momento. Mas vocês vão estar em boas mãos, né? Com a Patrícia, a coordenadora do SEI, e toda a equipe de profissionais aí respondendo pela instituição durante essa minha ausência. Essa live, ela foi pensada como o início mesmo de um primeiro diálogo, né, com vocês, para estar repassando, para estar socializando um pouco de como será esse retorno presencial e está sanando algumas dúvidas, né, em relação a esse retorno. Repassando as orientações mesmo da secretaria e acolher vocês nesse momento. Teremos outros encontros, né, outros momentos de diálogo com vocês, para estar sanando outras dúvidas, para estar repassando outras orientações, porque é tudo novo para todo mundo, né, tanto para nós, profissionais, quanto para as famílias, quanto para as crianças, né, um novo momento. E dizer que estávamos com muitas saudades de nos reencontrar, né? Nós já nos reencontramos com nossos colegas, né? E é importante esses encontros para a gente conhecer e cumprir os protocolos de biossegurança. Eles são essenciais, né, para um retorno seguro a todos, né? E para todo mundo seguir, a gente precisa dessa parceria mesmo entre instituição e família. Desejo uma boa live a todos e muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Com vocês agora a professora Leidiane, que vai conduzir junto com os profissionais essa live. Tá? Estamos à disposição. Tchau! Boa noite, pessoal. Novamente, problemas técnicos acontecem, é normal, é culpa da Enel. A Patrícia vai dar início agora à fala dela. A Patrícia vai explicar como é que estamos organizando, junto com vocês, família, esse retorno às aulas presenciais.
Então, se tiverem qualquer dúvida, sugestão, tem um espaço aqui embaixo e vocês podem colocar as suas perguntas, suas sugestões. A gente vai estar respondendo no final da fala da Patrícia, que ela vai explicar. Aí, surgindo algumas dúvidas, vocês podem colocar, tá bom? Então, agora, com a mediação da professora Leidiane, a gente vai começar a nossa fala da live 6 Serafim, diálogo e orientações para o retorno do atendimento presencial. Essa live foi construída para fazer essas orientações gerais, para dizer um pouco daquilo que a gente vem estudando desde junho, né? Do final de junho, a gente já pensa e já desenha esse retorno que garanta às crianças os seus direitos fundamentais de aprender na instituição e também o cuidado pela vida delas, pela saúde delas nesse momento que é tão importante. Então, essa live foi construída e pensada a partir das perguntas que vocês trouxeram nos grupos de WhatsApp, aqui na caixinha do Instagram, né? E também nós vamos fazer alguns levantamentos no final, como a Leidiane já explicou. Ela foi pensada também pelos profissionais da instituição para comunicar com vocês, socializar os aspectos que são fundamentais neste retorno, né? Seguro para as crianças, para os profissionais e para as famílias, tanto dos profissionais quanto das crianças. Todas as nossas orientações e esse diálogo, ele está pautado nos documentos e ofícios. A gente pode deixar também, quem tiver aí da equipe e puder deixar aqui no comentário, o número dos ofícios, né? A gente tem esses ofícios. Então, esses ofícios, os protocolos, são gerados pela SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, que é quem rege a nossa instituição. Todas as instituições da rede de Goiânia, municipal, elas são regidas pela SME, então a gente segue todos esses documentos, né? Então, essas orientações, elas são gerais e elas cabem a todas as instituições da SME Goiânia. Então, além disso, ainda temos os protocolos, né, de biossegurança que a gente vem estudando desde o semestre passado. Então, a gente vai começar falando um pouco que os profissionais retornaram já essa semana para discussões e organizações dos espaços. Então, a gente vem discutindo durante essa semana todo esse processo de acolher as crianças, pensar esses espaços, mapear os espaços, né? Estabelecer algumas rotinas de atendimento para essas crianças. Então, a gente vem estudando, vem assistindo algum material que é fornecido e é indicado pela secretaria para que a gente possa pensar de uma maneira segura o retorno das crianças. Ao longo da live a gente vai falando alguns pontos que a gente levantou e aí a gente espera esclarecer muitas dúvidas, muitos anseios, né? O atendimento das crianças ocorrerá de duas formas. Então a gente tem dois tipos de atendimento que vai acontecer nesse semestre. A gente vai ter o atendimento online, né, que as famílias já estavam sendo atendidas online, e vai ter o regime presencial. A escolha desse regime do atendimento é das famílias. Então, a família que vai fazer essa escolha por qual das duas opções ela quer manter sua criança. A vaga da criança é garantida nos dois formatos. Meu filho está no online, ele permanece com a vaga normal. Então, fiquem despreocupados. A vaga das crianças está garantida, independente do formato que você escolher, online ou presencial. E aí a gente vai partir para o que todo mundo quer saber, né? Como é que vai funcionar o presencial? O presencial, ele é parcial, não haverá por hora o regime integral. Então as crianças vão estar na instituição matutino, vespertino. E como que isso vai funcionar? No matutino, o atendimento a entrada na instituição será das 7 até as 7h30 e a criança permanece na instituição até as 11h, com a família podendo buscar até 11h15. Então, a família que optar a possibilidade de ser atendida pela manhã e a gente organizar as vagas, porque aí depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser a organização dessas vagas, né? Pela manhã, ela tem que pensar. Então, a gente já fez essa live para vocês irem pensando. Minha criança dorme até 9 horas, então ela não dá conta de ir pela manhã, né? Então, vocês vão vendo o que é melhor para vocês aí, e aí a gente vai explicar como é que vai ser essa distribuição. Metade das crianças vão ser atendidas pela manhã e a metade das crianças vão ser atendidas à tarde. O vespertino funciona das 13, com a entrada das 13 às 13h30, e a saída das crianças inicia ali às 17 até às 17h15. Por que a gente está dizendo isso? A gente não tem condições de receber as crianças antes nem depois desse horário.
as crianças vão ser recebidas nos portões da instituição, né, nos 3 portões da instituição, conforme o agrupamento delas, e aí vai ter o espaçamento que vai ter que ser respeitado. E aí os funcionários também se organizaram, né, e a gente também vai fazer essa organização dos servidores para receber essas crianças nesses espaços, né? E aí, a partir deste horário de entrada, né, pela manhã até às 7h30 e à tarde até 1h30, a gente vai começar a preparar as rotinas internas. Então, a gente começa uma outra rotina que não a da entrada. Então, esses servidores, eles vão ter essas rotinas muito bem demarcadas. Por isso, a gente estabeleceu esse horário de entrada. Então, o cumprimento de horário e turno, não há mobilidade nem troca. Então, a família que fez opção e foi contemplada naquele turno, não poderá fazer a troca de imediato, né? Isso vai ter que a gente vai ter que pensar e vai ter que fazer permuta entre agrupamentos. Isso a gente vai explicando posteriormente, caso haja o interesse da família. E aí avisar a equipe diretiva previamente. Então, a criança fez a escolha pelo período, ela permanece naquele período. Ela vai ser atendida somente naquele período. A família fez a escolha no vespertino, a criança vai ser atendida todos os dias no turno vespertino. Se ficar dúvida, vocês comentam, a gente retoma esse tópico, tá bom? Como que vai ser essas vagas? 50% das crianças em cada turma, em cada turno. Então, uma turma de 20 crianças, se as 20 decidirem retornar, 10 pela manhã, 10 pela tarde. Como que vai ser organizado isso? A gente vai respeitar a preferência da família, mas também alguns critérios, tá? A família primeiro escolhe a preferência que ela tem. Um dos critérios já estabelecidos pela secretaria é crianças do mesmo núcleo familiar permanecem no mesmo turno. Irmãos, né, crianças que vêm junto para a instituição. Então, a equipe que vai analisar quem são essas crianças segundo esse critério. E aí, a gente vai distribuir. Caso haja desequilíbrio entre os turnos, a gente vai realizar sorteio do turno ou a gente vai conversar com as famílias que podem fazer essas trocas. Então, são possibilidades que a gente só vai saber após a gente ouvir de vocês a preferência de cada uma das famílias. E como que a gente vai ouvir essas preferências, né? Ainda essa semana, a gente vai enviar para vocês um formulário com uma ficha diagnóstica para o retorno do atendimento presencial. Aquela ficha que vocês já estão acostumados, é aquela que vai no Google Forms, né? Então, vocês vão receber lá no WhatsApp do agrupamento. Quem não receber pode entrar em contato conosco, pode ligar na instituição ou mandar um WhatsApp, né? E aí a gente vai mandar essa ficha e vocês vão preencher e lá vocês vão fazer a sua escolha de preferência, tá? Não tem troca de horário. A criança, e aí é uma determinação da secretaria. No CMEI, a criança só vai ser atendida no turno determinado, né? A gente também não tem condição de fazer essa troca todos os dias pelo fluxo de criança, porque as crianças são muito pequenas e é uma determinação que veio já nos documentos da secretaria. A gente segue aquilo que é normativa da secretaria, tá? Então, essa ficha ela vai ter não só a escolha pelo presencial ou pelo online, como informações importantes sobre a criança, né? E a gente vai poder, a partir dela, preparar os espaços da instituição, né? Escolher os agrupamentos, os espaços que nós vamos atender essas crianças. Então, a gente pede a colaboração de cada uma das famílias para que preencha essa ficha o mais rápido possível, para a gente ter esse levantamento, para poder pensar esse atendimento lá na instituição. Na semana que vem, do dia 10 ao dia 13, em horários alternados, nós vamos realizar as reuniões por agrupamento. Então, vai ter os horários lá do seu agrupamento e aí você vai escolher para você participar. Essa reunião é presencial, né? O que a gente vai discutir nessa reunião? A gente vai trazer alguns pontos que são específicos do agrupamento, algumas medidas que vocês vão precisar ter, e aí pode participar quem? O pai ou o responsável legal com a tutela, né? É a pessoa que responde pela criança. Então, essa reunião vai acontecer, a gente vai ter uma diversidade de horários para vocês poderem escolher. A gente pede que vocês escolham esses horários, né? Para a gente não ter aglomeração, a gente vai fazer esse agendamento, vai disponibilizar para vocês. Essa reunião é presencial, ela vai ter duração
a gente pensa em mais ou menos 1 hora no máximo de encontro, né? Pode ser até menos. Lá vocês vão assinar o termo de livre consentimento e responsabilidade. As crianças que vão para o online precisam participar da reunião? Precisam. Né? Lá nesse termo tem o autorizo ou não para atividade presencial. Então a família tem que participar, tem que ir lá na reunião, né, nesses horários que a gente vai disponibilizar do dia 10 ao dia 13 e assinar este termo de livre consentimento e responsabilidade. Novamente, esse termo é enviado pela Secretaria Municipal de Educação. A gente vai falar sobre as especificidades do agrupamento e nós também vamos fornecer uma declaração de comparecimento para apresentação no trabalho. Então, a família que estiver em horário de trabalho não conseguir organizar em outro horário, a gente vai apresentar essa declaração que vocês vão poder apresentar no trabalho de cada um. Leijane, se tiver alguma coisa, você me chama aqui, porque eu estou falando para a gente ir matando assim, a ansiedade, né? Não, pode deixar. Tá surgindo muitas dúvidas aqui, a participação tá muito boa. Obrigada a todos pela participação. Que coisa boa. Aí depois a gente algumas perguntas são pertinentes, acredito que você vai respondendo no decorrer. Mas se tiver dúvida, pode continuar mandando, família. E aí, o que a família precisa organizar? A família que pretende, tem a intenção de enviar a criança para o presencial. É preciso enviar um material individual. Que material é esse? Por enquanto, né? Até onde a gente sabe, aí a gente costuma brincar, né? Que a gente vai consertar o carro em movimento, né? A gente vai retornar com as crianças, sentir, saber, porque a gente só tem um jeito de saber, né? Se a gente for tentando, for sabendo das próprias crianças, né? Então, o SEI tem essa característica muito de ouvir as crianças, de perceber o que as crianças querem, suas famílias. Então, a gente é aberto ao que a comunidade também traz, né? O que a comunidade pensa. Então, por enquanto, o que é necessário que vocês organizem a gente precisa que a criança venha para a instituição com uma máscara em uso, então não adentra a instituição sem a máscara, assim como qualquer instituição pública, né? Acho que até as privadas é obrigatório o uso de máscara. E pelo menos 2 máscaras limpas. Então, além da máscara do uso, mais 2 máscaras. E uma garrafinha de água. Então, vocês vão... Esse é um material que, por hora, a gente vai pedir que vocês disponibilizem. Então, uma máscara para uso, que ela vai chegar na instituição com a máscara. E 2 máscaras, mais uma garrafinha de água. Esse material vai ser higienizado, ele vai ser enviado todos os dias... pela família, e a higienização é feita diariamente pela família. Então, todos os dias as máscaras retornam para casa e vocês enviam máscaras limpas. Deu certo? Retornou? Retornou?
a gente vai repetir de onde a gente parou, tá bom? Se travou, a gente repete de onde a gente parou. A live retornou? Todos conseguem ouvir? Retornou? Olá, todos me escutam? Me escutam, né? Eu vou esperar a Leidiane retornar aqui, já fiz a chamada com ela. Tudo certo. Eu fiz a chamada aqui, Leidiane já... Leidiane, você pode entrar aí? Tá chamado? Então a gente vai continuar falando da máscara, né? Que é onde travou. Aí... Boa noite. A gente estava falando um pouco de máscaras, né? Então, as crianças vão trazer a máscara em uso, que elas vão chegar na instituição com a máscara, mais 2 máscaras limpas e a garrafinha de água. Essas máscaras irão retornar para casa, assim como a garrafinha. E aí elas devem ser enviadas no outro dia e devem ser higienizadas pela família. Então, a família envia novamente máscaras limpas e a garrafinha também limpa. Porque não há condições de manipular as garrafinhas lá. Se ficou alguma dúvida ainda, a gente retoma, tá? Eu acho que tem que aumentar, quem não está escutando, aumentar o volume da própria live. Esse material tem que ser higienizado diariamente, né? Então, a gente conta com a colaboração das famílias para que a gente consiga manter a saúde, né, das crianças que não estão imunizadas. A máscara, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre essas máscaras, tá? Não fiquem aflitos, né? A gente está dizendo mesmo para vocês irem pensando e se organizando nesse sentido. Por que a gente pede esse número de máscaras? As máscaras serão trocadas na refeição porque as crianças vão manipular as máscaras para comer, né? E se houver alguma intercorrência, molhar, cair no chão, uma manipulação incorreta, então a gente conta com criança com esses imprevistos, né? Por isso a gente pede essa quantidade, pelo menos. A família que quiser enviar mais também pode enviar. Na instituição, a permanência de máscara é obrigatória, tanto para adultos, né, e de antemão para as crianças que serão atendidas. A gente vai falar um pouquinho da rotina. Sobre a rotina, muda um pouquinho do que a gente está acostumado ao atendimento na instituição, né? Então, a gente não vai ter o banho, a gente não vai ter o sono e nem a escovação. Como que vai funcionar? O banho vai funcionar somente em casos que houver escapes da criança. Tá? Então, o banho não é obrigatório lá na instituição, só se houver a necessidade em caso de escape ou alguma outra emergência. O sono não vai haver, como a gente já disse, né? O atendimento é parcial, então no horário que seria o sono, vocês irão buscar. Não tem escovação, mas após as refeições, a gente vai fazer a higienização com bochecho de água. É o que a gente sabe e o que a gente tem orientação da Secretaria Municipal de Educação por enquanto. As refeições, como é que vai ser essas refeições, né? As refeições também sofrem alteração na nossa rotina. Pela manhã serão servidas 2 refeições. Café da manhã, assim que as crianças chegam, por isso a gente diz que o horário é até 7h30, porque as crianças vão ser contadas, vão ser recebidas, e aí elas vão ser servidas em porções individuais. Então a gente não vai ter mais o self-service. Então as crianças vão ser servidas em porções individuais. Tanto para o café pela manhã, são 2 refeições que eu tinha começado a falar, né? São 2 refeições, o café da manhã e o almoço. No período da tarde, ela vai ser servida lanche
e jantar. Do mesmo esquema, as porções são servidas individuais e cada criança vai manipular somente o seu lanche, somente os seus aparelhos ali de uso, né, para essa refeição. As atividades vão ser realizadas na instituição com materiais individualizados, organizados pela própria instituição quando necessário. Então, se tiver uma atividade de pintura, então o lápis vai ser somente daquela criança. Então, a gente também vem pensando e estudando possibilidades para que isso seja garantido para as crianças. A gente também, né, espera receber as crianças, ouvir delas, né? Então, esse primeiro momento é mesmo de escuta. O horário não é determinado pela instituição, o horário é determinado pela secretaria, em conjunto com os protocolos de biossegurança e também com o quadro de funcionários. A entrada, falando um pouco mais sobre a rotina, as atividades, o grupo de crianças permanece junto durante aquele período. Então, naquele agrupamento que tem 6 crianças que vão estar no atendimento presencial, elas vão realizar as atividades junto ao grupo delas de crianças. Né? Então, se elas estão no parque, elas estarão todas no parque. Se elas estão no agrupamento, elas estarão todas as 6 no agrupamento junto às professoras. E por que a gente está falando muito de rotina e mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças? Porque quando os espaços vão ser utilizados por outro grupo de crianças, a gente vai ter um intervalo que os funcionários vão fazer a higienização desse espaço. Então a criança brincou com um determinado brinquedo, o funcionário vem, o servidor vem e faz a higienização para que outra criança brinque. Então, nesses rodízios de espaços, os espaços vão ser higienizados. E por isso o grupo de crianças permanece juntos. A entrada vai ser, como eu já disse, pelos 3 portões da instituição, conforme o agrupamento, respeitando o distanciamento que vai estar no chão. E a gente vai fazer a aferição da temperatura na chegada, também vamos passar o álcool em gel e a conferência desse material. Então, assim que chegar, a gente depois vai fazer uns vídeos para vocês, né? Dizendo de como proceder nesses momentos. Então, vocês vão apresentar lá as máscaras rapidamente, a garrafinha, para que a criança seja atendida de forma que garanta os seus direitos dentro da instituição. Então, depois também nós vamos enviar esse vídeo. Então, de antemão, as crianças vão ser aferidas e os profissionais que vão guiar as crianças para o seu agrupamento. Vai ter também a indicação da marcação no chão, na cor do agrupamento. E aí, Patrícia, os pais, as famílias não podem circular nos espaços da instituição devido à quantidade de pessoas em cada espaço. A gente sabe que o coração dói, né, de deixar a criança, mas a gente preparou lá de modo que o portão ali seja abastecido por vários profissionais, que os profissionais é que vão fazer a orientação dessas crianças nesse primeiro momento. Porque se a gente pensar a quantidade de crianças que a gente vai atender e o tanto de famílias que a gente tem, a gente geraria vários pontos de aglomeração. Então as crianças ficarão no portão e aí elas serão guiadas tanto pela marcação na cor do agrupamento, quanto pelo profissional que vai estar lá. A instituição sofreu adequações, né? A gente também pensou nesses espaços, a gente realizou reformas durante todo o período do semestre passado e julho, e ainda temos algumas reformas em andamento, como a abertura de portas, de janelas, todos os espaços externos da instituição tem lavabo, e a gente também tem pensado na adequação da cozinha, justamente porque a refeição vai ser servida em porção individual. Então, todas essas reformas e os espaços já foram adequados conforme a gente foi percebendo a necessidade. Esses formulários que a gente pediu que vocês preencham, né, vão auxiliar no mapeamento e na organização dos móveis, nos usos dos espaços, então a gente pede a colaboração de cada um de vocês. E aí, vamos conversar sobre as crianças, para a gente começar já a finalizar o bloco, né, de informações. A gente sabe que é muita informação, a live vai ficar gravada, a gente pede desculpa pelo problema técnico, porque aqui realmente caiu a energia, né? E a gente veio se preparou de todos os jeitos aqui, mas a gente não controla a energia, né? Então vamos falar um pouquinho das crianças. As crianças estão 1 ano e meio em casa, né? Cheia de manias, cheia de aprendizagens, cheia de novidades para contar para o colega, para as professoras, né? Estão ansiosas. Então é importante vocês nesse momento, com as crianças que retornam,
explicar para ela que ela vai voltar, ouvi-la, né? Se é possível, dizer para ela qual professor ela vai estar, mostrar a foto, mostrar o áudio, o vídeo, né? Manter esse diálogo, porque essa relação de confiança é muito importante. Relembrar os espaços na instituição. Então, assim, tem os vídeos no YouTube, né, para vocês visitarem a instituição virtualmente, então a gente pode disponibilizar novamente. Fala com a criança sobre a nova rotina, de não poder abraçar o coleguinha, de não poder abraçar a professora, de não poder, né, ficar tocando nas coisas que a gente já aprendeu muito na pandemia, né? A gente vai no supermercado, a gente fica mais controlado. Então, dizer isso para as crianças. E conscientizar sobre o uso da máscara. Eu vi que alguma mãe falou que meu filho fica sufocado, mas a gente também segue os protocolos de biossegurança, né? Para nós, para ela, para a própria criança e principalmente para as outras crianças que estão em convívio com ela. Né? A instituição, o uso da instituição é obrigatório, né? O uso de máscaras. Conscientizar as crianças sobre a interação com os colegas, né? Pode conversar, mas conversa de longe. Lembre-se que a criança está afastada e que ela tem sentimentos, gente, né? Ela já está afastada há algum tempo. Prepare seu tempo para a adequação dela durante essa semana. Então, na semana do retorno, saiba que ela vai chorar, ou que ela vai ficar muito animada, né? Que ela pode chorar lá na porta, né? Então, você ter essa conversa honesta mesmo com a criança, dizer para ela. Vai ter dia que você vai ter que retornar com ela porque ela não vai conseguir ficar. A gente já sabe que antes da pandemia já acontecia, né? Então a gente também buscar entender as crianças, né? Porque elas nesse momento passam por uma situação delicada. E cumprir principalmente os acordos que são coletivos. Né? Não, a gente não está fazendo nada que comprometa a segurança das crianças, a gente quer que os profissionais estejam bem para receber todas as crianças, a gente espera receber as crianças de maneira confortável, de realizar um bom trabalho com elas, que seja significativo, né? O nosso trabalho é educativo com as crianças, então a gente se preocupa, né, com a questão pedagógica, que elas vão estar em vivência na instituição, que elas já estavam em vivência, né, com as propostas. A criança não deixa de aprender nunca, né, gente? A gente viu que o tanto que eles estão sabidos, né? A gente percebe aí o quanto de conhecimento e aprendizagem que essas crianças, embora afastadas, estão experimentando, né? E é um momento único para elas, histórico, né? Que nenhum de nós sabe o que é ser criança em pandemia, e elas sabem. Então, ter essa conversa franca, honesta com as crianças, prepará-las. Então, agora, atenção, em casos de contato ou caso de Covid confirmado, avisar imediatamente a equipe do SEI. A doença é de fácil transmissão, então vamos evitar que os casos aconteçam na instituição, né? Então, existem protocolos também enviados pela secretaria, protocolos que seguem os protocolos do Estado, né? Então, em caso de uma pessoa doente dentro da instituição, existe todo um protocolo, né, de que todos que tiveram contato, né, precisam ser testados. Então, se a criança teve contato ou teve algum caso confirmado, avisa a instituição, a gente vai tomar a providência cabível, né, a legal. Então, assim, a gente espera mesmo essa relação franca com vocês, porque a gente não quer pôr em risco a vida de ninguém, porque todas as vidas pra gente é importante. O início previsto até então nos documentos legais é no dia 16/8, segunda que vem. Como que vai ser isso? Semana que vem eu já disse para vocês que tem a reunião com as famílias. A família assinou o termo, a gente distribuiu as vagas, dia 16 começa o atendimento daquela criança. A família não assinou o termo, não há condições dela estar na instituição, porque precisa desse termo assinado. Então, por isso a gente vai fornecer várias datas, vários horários, para que vocês possam fazer ali a adequação do melhor dia, do melhor horário para vocês. Então, as crianças lá, as famílias que participaram da reunião, tiveram toda a orientação no presencial, assinaram esse termo, né? Esse termo vocês vão ver que ele vem encaminhado da secretaria. Elas, dia 16, conforme a orientação e conforme o ofício, a gente inicia o atendimento. E aí a gente está dizendo para vocês que tudo é provisório, né? Com essa doença. Pode ser que a secretaria tome uma outra posição, de antemão,
dia 16, segunda-feira. Né? A gente não sabe como é que é essa doença. E aí eu vi que teve muitas dúvidas aqui, muitas dúvidas também no WhatsApp. A gente, a gente comunica com vocês aqui no final que os agrupamentos B e C, que é o rosa, o lilás e o laranja, terão um retorno em um momento posterior. Esses agrupamentos, rosa, lilás e laranja, B, C1 e C2, não serão atendidos no dia 16. Né? A previsão é que ele seja posterior de 2 a 4 semanas o início com as crianças maiores. É uma determinação da secretaria via ofício, tá bom? E aí a gente vai fazer o estudo para receber essas crianças, né? Eu já vi que teve mãe que falou, as crianças que não usam máscara, justamente para pensar os protocolos diante dessa nova situação, dessa nova realidade. Então, agrupamentos B, C1 e C2, rosa, lilás e laranja, elas não entram no atendimento presencial por agora, tá? Não há condições ainda da instituição atendê-las. Retornam os agrupamentos D1, D2, E e EF, verde, azul, amarelo e vermelho. Então, essas crianças, elas podem fazer a escolha pelo atendimento presencial. Ah, Patrícia, lá no formulário que eu vou preencher, eu desejo que a minha filha lá do B volte para o presencial. Então, você já indica que você quer que ela retorne, tá bom? Não tem problema, você vai indicar lá no formulário, também na ficha do termo de consentimento, de livre consentimento, que ela vai retornar. Quando for a vez dela, ela vai retornar. Tá? Porque a gente precisa até desses números para poder pensar o retorno das crianças menores. Tá bom? Então, quando você for preencher o formulário, preenche que você deseja que ela volte para o regime presencial. Tá bom? Qualquer dúvida também a gente está à disposição. A criança só pode frequentar a instituição se ela estiver bem de saúde, né? Sem febre, sem coriza, sem tosse, sem gripe. E a gente sabe que as crianças, elas passam muito por esse sintoma e que são sintomas da Covid. Então a gente pede, teve lá, fica em casa, repousa um dia, né? Porque pode ser que ela melhore no outro, né? Pode ser que ela melhore e aí a gente não precisa ficar ali tão apreensiva com aquela criança. A gente precisa cuidar uns dos outros. Novamente eu reitero que somente voltarão conforme a orientação da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, agrupamentos D1, que é o verde, D2 azul, E amarelo e EF vermelho, tá? A Secretaria Municipal de Educação deu essa orientação por hora. Os menores voltarão? Voltarão. O retorno previsto está para as próximas semanas. Então, quando preencher os formulários, vocês indicam que vocês querem que essas crianças retornem presencial, para a gente ter em mãos esses números, né, essas quantidades de criança que farão retorno presencial, que são desses agrupamentos que não retornam no dia 16. Elas retornam, mas posterior ao dia 16. A gente também aguarda orientação da Secretaria em relação à nova data dos agrupamentos B rosa, C1 lilás e C2 laranja. Bom retorno, sintam-se acolhidas e acolhidos pela equipe da instituição. E aí a gente abre para o bloco de perguntas. Boa noite, novamente. Fizeram bastante perguntas, algumas foram respondidas, mas se vocês observarem que tem a necessidade, se ficou alguma dúvida, aí vocês falam, fala novamente da máscara. Eu vi que tem muita dúvida referente à máscara. A gente teremos uma reunião na próxima semana individual, aí essas perguntas a gente pode estar respondendo lá também. Aí, caso surja uma pergunta depois que a live terminar, pode perguntar lá no grupo, que a gente vai estar respondendo depois também. A Kelly, desculpa se eu errar o nome de alguém, tá bom? A Kelly Glaucia, ela perguntou se poderia ser em dias alternados. Eu vi que tem muita dúvida sobre essa questão das datas. E aí eu vou fazer 3 perguntas, Patrícia, aí você já vai respondendo. A Tatiane e elas tiveram a pergunta parecida, então caso de início a gente não queira mandar as crianças e depois decidir mandar a criança para a creche,
Aí, se for escolhido que eu não, se ela colocou lá, não, ela não vai, ela vai participar só do online. E depois a família decide que essa criança participe. Como vai ser? E aí Giro Souza fez a mesma pergunta. Se as famílias quiserem trocar o presencial, aí ela trocou. Eu escolhi o presencial. Ah, só que não tá, eu quero trocar, eu quero que a criança fique no online. Será possível essa troca? E aí eu vou tentar responder. Então, a gente tem uma lógica e a gente vai estabelecer os espaços e profissionais que vão atender aquelas crianças. Então, enviei minha criança para o presencial, mas quero que ela retorne para o online. A gente não tem condições de ficar fazendo essa mobilidade semanalmente, né? Então, do presencial para o online é mais fácil da gente fazer, porque a gente não acrescenta a criança. Aí a família que optar pelo online, é isso que a gente está dizendo, né? Vocês analisem, pensem bem. Pode ser que mês que vem chegue outra orientação também, né? Com o retorno, a própria secretaria, a própria instituição sinta a necessidade de alternar esse tipo de atendimento. A família que escolher online, ela vai assinar o termo, né? E aí a gente vai preparar o espaço para receber essa criança presencialmente. Então, assim, incluir a criança no espaço, a gente vai ter que analisar cada caso para cada agrupamento, porque a gente tem agrupamentos mais numerosos do que outros. Então, nestes casos, é importante comunicar a equipe diretiva, tá? E a gente vai ver possibilidade em cada caso. As crianças serão atendidas todos os dias. Eu vi que foi uma outra dúvida, né, Leide? Que apareceu muito aqui. As crianças vão ser atendidas todos os dias naquele turno determinado. Tá? Aí a gente pede mais uma vez que vocês organizem aí em relação ao horário, porque precisa ser cumprido aquele horário que a gente já falou, de manhã das 7 às 7h30 a chegada, a saída das 11 às 11h15, no vespertino 1h, às 13 até às 13h30 e a saída das 17 às 17h15. E aí a gente vai analisando cada caso, tá, gente? Assim, a gente não tem uma resposta, né? A gente segue algumas orientações. E aí, cada caso desses, vocês façam a opção que vocês acham que vocês estão mais confortáveis. A gente quer que vocês se sintam confortáveis, seguros, né? E para fazer essas escolhas mesmo, né? E aí, pode ser na reunião do próprio agrupamento, você termine de tirar as suas dúvidas. Mas aí, a cada caso, a gente vai conversando, estudando. Aí, Patrícia, temos a dúvida aqui da Lari Oliveira, a mãe da Ludmila. Ela está falando que a Ludmila já vai fazer 6 anos. Se ela pode deixar ela no SEI agora, ou ela vai ser matriculada na escola. É uma dúvida que a mãe da Ludmila, eu sei que é de outras também, então por isso que... O ano letivo, ele vale de janeiro a dezembro. Então, embora as crianças troquem de idade, elas não fazem a troca do agrupamento nem da instituição. Então, a Ludmila está matriculada no SEI. Se ela está matriculada na turma F, ela vai ficar lá até dezembro. Ela tem o direito de estar na instituição até dezembro. Tá? Era uma dúvida lá do presencial também, né? Então, a criança permanece até o fim do ano letivo, que é dezembro, tá bom? Aí, lá em dezembro, é que faz a troca da instituição, no caso do EF. O pai do Leonardo Quirino, ele fez uma pergunta lá no agrupamento sobre como é que vai ser feita essas escolhas. Como é que vai ser essa escolha do horário? Ele sabe que vai ser atendido pela manhã e tarde, aí ele está perguntando como é que vai ser essa escolha. Então eu queria que aí você falasse da importância de estar preenchendo lá o questionário do Google Forms, colocando para que possa acontecer. Eu acho importante a gente dizer também, né, Leidiane, ver a criança, a rotina dela. Olha, minha criança fica melhor de tarde, eu acho que ela já acordou, ela não tem sono à tarde, né? Também pensar isso antes de fazer a escolha. A primeira preferência, a família vai indicar para a gente a preferência. E aí a equipe do SEI vai fazer, conforme o critério enviado pela secretaria em ofício, que o primeiro critério é o núcleo familiar, né? Então, crianças que são irmãs, né, elas vão ser mantidas no mesmo turno. E aí a gente vai fazendo esse diálogo com a comunidade, né? A gente vai tentar distribuir, as crianças têm que ser distribuídas 50% do agrupamento em cada turno. Então, se tem 20 crianças, 10 vão pela manhã, 10 vão pela tarde. Se lá nos formulários a maioria escolher pela manhã, a gente vai conversando com as famílias, né? Vai criando outros critérios para trocar. Por isso a lei diz que é tão importante
a gente responder o formulário, né? Esse formulário vai ainda essa semana. Outra pergunta aqui é referente às máscaras. A criança... minha criança não fica de máscara. Teve a mãe que perguntou. Aí teve também a pergunta, posso usar, a criança pode usar máscara descartável? Aí outra perguntou, pode ser de tecido? Aí como A questão das máscaras, né? A gente tem usado na instituição a N95, que é a de alta vedação. E as máscaras descartáveis, elas precisam ter uma certa proteção. Eu acho que essa discussão das máscaras a gente pode fazer por agrupamento. A gente pode, nas reuniões dos agrupamentos, a gente pode trazer informações mais precisas para as famílias, né, sobre essas máscaras. E aí a gente vai esclarecendo, até pela idade da criança, né? Essa máscara, a N95 é uma máscara descartável, né? Então a gente precisa pensar e dar uma resposta melhor lá na reunião por agrupamento. Mas aí é o que eu falei antes, né? As crianças, vai conversando com a criança, vai levando ela em alguns lugares de máscara, vai conversando, se ela quer retornar, e se ela, para retornar, ela tem que usar a máscara, né? Então esse é o procedimento, as crianças na instituição precisam usar a máscara. E aí a gente fica devendo para vocês uma resposta se pode ser descartável ou não, que tipo de máscara eu mando a gente para responder lá na reunião presencial com as famílias do agrupamento, que acontece de 10 a 13, semana que vem. Verdade. Outra pergunta também, falando sobre o horário. Aí eu deixei, essa está falando sobre o horário, são duas perguntas. Falando sobre o horário, as crianças, esse horário. Aí a Patrícia já tinha falado que foi uma decisão da secretaria. E outra pergunta que foi feita pela Wendy Boulos, desculpa, Wendy. Para quem vai ficar com atendimento, para quem vai ficar no atendimento, vai ser dado a cesta? Aí essa pergunta da cesta. E aí outra pergunta que o Leme, a Lohane fez, a Lohane Lemos, foi sobre como é que vai ser esse atendimento online? Como é que vai funcionar? O atendimento online permanece com as propostas do Portal Conexão, tá? O Portal Conexão continua sendo alimentado, até a instituição está no portal essa semana, com a proposta de atividade, com a professora Vanessa. Então, a gente vai continuar divulgando lá pelo WhatsApp, conforme a gente fazia, né? E aí a gente aguarda também orientações se a gente continua com as outras plataformas. E também vamos continuar com a reunião mensal virtual. Então, aquelas famílias que optarem pelo online, a gente continua no mesmo sistema que a gente vinha vivendo anteriormente, né? Só que as propostas agora serão do Portal Conexão, mas permanece o encontro virtual mensal. Em relação ao kit de alimentos, a gente ainda aguarda uma orientação específica da Secretaria sobre esse assunto. Aí outra pergunta agora é da Inatiele, a mãe da Elis. A Érica mandou, foi uma pergunta feita lá no agrupamento. Como será a rotina das crianças no tempo que estiverem no SEI? O que de fato elas vão fazer e como serão conduzidas as atividades coletivas? Que eu acho que é uma dúvida que deve estar começando a surgir no coraçãozinho das mães e dos pais agora nesse momento. A gente vai priorizar, a gente tem assistido algumas experiências de outros lugares que fizeram retorno da educação infantil, justamente para pensar o nosso retorno. A gente quis falar um pouco dessa rotina física, né? De comida, de sono, de alimentação. As atividades pedagógicas permanecem, conforme a gente já enviava as propostas de atividade, né? Então, elas vão permanecer, vai ter um momento em que as crianças vão estar no agrupamento, e aí elas vão voltar, gente, as crianças vão voltar muito conversantes, né? Então, assim, a gente vai continuar tendo esse momento de troca de conversa das crianças, né? O número das crianças é reduzido, então vai ter condições da criança ser ouvida nesses momentos. A gente vai investir em algumas atividades pedagógicas possíveis no momento, né? Então, a gente permanece com contação de história, né? Algumas atividades de ludicidade, brincadeiras e também nos espaços internos. A instituição conta com quadra e 3 parques agora de brinquedo. A gente fez mais uma reforma e a gente tem agora 3 parques, além da área externa,
Então a gente pensou que a partir do material fornecido, dos nossos estudos de outros lugares que já retornaram, essa rotina ela é pedagógica, né? Então ela vai ter os momentos tanto no agrupamento, que a gente vai dar prosseguimento àquela proposta que estava lá no agrupamento, né? Lá no D2 as crianças já estavam trabalhando o nome, por exemplo. Então elas vão ter prosseguimento, as crianças vão ter prosseguimento, além das atividades ao ar livre, que já era comum para elas. Uhum. A Estefânia colocou aqui, né, agora que eu vou comentar aqui, porque eu acho que é pertinente, eu acho que deve ser o receio de alguns pais. Ela tá falando que a menina dela usa máscara, a Laila usa máscara. Só que o que acontece? Em alguns momentos ela tira, aí tem que ficar brigando. Aí, como é que vai ser isso na rotina? Na verdade, né, o nosso tratamento com as crianças, ele é de respeito, né? A gente tem todo um tratamento diferenciado, que não é pai, não é mãe, né, gente? Então a gente vai fazendo a conscientização junto com as famílias, né, da importância de usar essa máscara. A gente vai continuar também com o trabalho que a gente vem fazendo de prevenção da Covid, que a gente já vinha fazendo no online, né? A gente vai permanecer fazendo com as crianças presencialmente, de lavar as mãos. A instituição também recebe dispenser de álcool em gel como é que chama, gente? Em bisnaga não, como é que é, Leide? Em embalagem, Refil. Uhum. refil. A instituição também vai receber, ela já tem, né, lavabo em todas as áreas externas com sabão. Então, o sabão é um sabão em dispenser justamente para esse contato. Então, as crianças vão vivenciar esses momentos de cuidado também com elas mesmas. Então a gente também, e aí a gente pede a parceria, né? Olha, Laila, tem que usar a máscara para não ficar doente, para a professora não ficar doente, para o colega não ficar doente. Então esse momento de retorno, a gente vai contar muito umas com as outras. As crianças retornam dia 16, as crianças do agrupamento D1 verde, D2 azul, E amarelo e F vermelho. A gente segue uma orientação da Secretaria Municipal de Educação. A gente está louca para ver essas crianças, doida para ficar pertinho delas. E aí a gente vai estudar a melhor forma de receber as crianças que são menores, que são dos agrupamentos que por enquanto não serão atendidos. Mas em breve a gente espera voltar aqui com ótimas notícias que as crianças serão atendidas. Claro, garantindo a segurança delas. As perguntas terminaram aqui, mas eu sei que vai surgir outras. A gente tem agora a participação, a Laila tá mandando um oi para as professoras da Laila, e a gente, oi. O Davi Lucas está ansioso para voltar. A gente também, Davi. Teve uma pergunta aqui que apareceu, que se a criança tem problema de saúde, ela pode voltar. Aí vai depender do que se está lá naquela ficha diagnóstico, por isso que a gente vai mandar no formulário, para que a gente escute a família, né? Também nos seus anseios, então a gente vai priorizar esse formulário para a gente ter esse contato direto e conhecer cada um dos casos, né? Leide, eu acho que passou uma pergunta aqui que a gente não conseguiu responder, deixa eu ver se eu localizo. Deixa eu ver aqui. Quem não volta dia 16, preenche o formulário? Preenche e participa da reunião, tá bom? A reunião são para todos os agrupamentos do SEI, tanto o formulário... Me escutam? Escutam, né? Esse formulário, tanto o formulário quanto a reunião da semana que vem, são para todas as crianças, tá? Acho que a mãe da Bruna que perguntou. Então, a gente pede que vocês preencham, até para a gente saber, olha, tantas crianças retornam neste agrupamento. Tá bom? Vocês vão preencher. O que vai alterar é só a data. Não agora, mas elas serão atendidas posteriormente, para a gente até se organizar, saber como é que vai ser, né? Então, a gente segue uma orientação da secretaria, e aí a orientação é que todas preencham esses documentos. Stefânia, a gente falou um pouco sobre o kit também, tá? O kit a gente não tem ainda, a gente aguarda a orientação específica do kit em relação a isso.
no agrupamento, no grupo da Letícia, da professora, ela mandou uma pergunta da mãe falando o porquê que a turma dela, a criança dela não vai voltar agora, que é uma criança de 2 anos do C1. Aí você pode falar um pouquinho? A gente segue a orientação da Secretaria Municipal, né? Então, os ofícios, as normas, os protocolos, a gente vem seguindo conforme a Secretaria nos envia e nos orienta. Então, a orientação delas é que, por hora, os agrupamentos que são atendidos é esses que a gente falou, D1, D2, E e EF. As crianças de menores, né, que são do B e do C, que por hora não serão atendidas nesse primeiro momento, elas ainda precisam de protocolos muito específicos, né? E a gente precisa ver como vai ser esse retorno, né? Que está previsto para o dia 16. Então, devido a toda essa especificidade, a Secretaria ainda estuda as possibilidades para o retorno dessas crianças, que está programado aí, já tem, né, essa previsão aí, que seja logo em seguida dos maiores aí, com intervalo de 2 a 4 semanas, mas que também podem vir em outras orientações, tá bom? A gente também aguarda essas orientações da Secretaria. Teve uma outra pergunta aqui falando um pouquinho sobre se os professores serão os mesmos. Foi uma pergunta da Estefânia. O quadro pela manhã, a gente permanece naquela organização que estava no online, por enquanto. A instituição nossa conta com alguns déficits à tarde, mas que em breve já serão resolvidos, eles já estão encaminhados, né? Então a instituição já se prepara para receber as crianças no vespertino. E assim que a gente souber lá a organização, principalmente do vespertino, a gente comunica vocês lá pelo WhatsApp, pelo próprio telefone da instituição, pode ligar, nós estamos lá diariamente, todos os dias no horário de trabalho. Então, a gente vai fazendo essa comunicação. A gente tem 2 déficits lá de professores, mas os pela manhã continuam os mesmos que estão pelo online. Com toda certeza, até segunda-feira do dia 16, nós receberemos esses profissionais para acolher essas crianças no turno vespertino. Então, não posso dizer quem são à tarde, mas eles estarão lá no dia. A gente espera que eles estejam lá no dia 16. A gente já aguarda ansiosamente. Aí, uma última pergunta para finalizar. Se esse ano vai chamar as crianças que estão na fila? Foi a pergunta feita pela Márcia Cândida. Você sabe falar? Não é sobre esse retorno, mas segue o mesmo critério. Segue o mesmo critério, né? A gente não tem, as crianças as vagas que existem na instituição, as crianças vão sendo chamadas pela secretaria, tá? Então, é importante aqueles telefones que você deixou lá na matrícula estarem atualizados, e aí, conforme a vaga surgir na instituição, é a secretaria que faz esse chamamento com você, e aí a gente também faz a matrícula lá na instituição. Mas é a secretaria que entra em contato, segue normal, como era anteriormente. Surgindo a vaga, a secretaria entra em contato com você. Aí as perguntas terminaram, só que tem um comentário aqui da Patrícia, Simone, que ela fala que tem 3 filhos que estudam na rede, mas os únicos que deram esse suporte e esse apoio foi a gente. Ela está parabenizando. Obrigada, Patrícia e Simone. Muito obrigada. Leide, você quer fazer algum comentário? Porque a live já está se encerrando, gente. Oi, Josué. Oi, Sofia. Gostaria muito de agradecer a participação de todos e que a gente está aqui para tirar as dúvidas que foram surgindo e falar para vocês que está sendo novo para a gente também. Então, assim, a gente está desde segunda-feira, desde antes das férias, falando sobre esse retorno e estudando para que a gente acolha as crianças de vocês com toda a segurança e com todo o carinho e respeito que elas merecem. E porque a gente sabe da importância que essas crianças têm. São para vocês, são para a gente e é para todo mundo. Eu queria deixar meu abraço e o meu agradecimento infinito para a nossa equipe, que merece uma salva de palmas, que trabalhou aí nos bastidores, que pensou com muito carinho essa live, que pensou todos os pontos aqui, de maneira que a gente pudesse falar para vocês de forma muito clara, muito honesta.
Então, eu queria deixar o meu agradecimento. Essa equipe é 10, né? E a gente conta muito com as famílias, e a gente vive numa instituição que a gente é possível realizar um bom trabalho, um excelente trabalho, porque a gente tem uma parceria muito bem firmada entre família, instituição e entre profissionais. Muito, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. Leide, minha parceira. Sempre. A gente vai tentar deixar salva a live para que vocês retomem em outros momentos, qualquer dúvida. E também estamos à disposição pelo WhatsApp, na instituição. O telefone da instituição continua o mesmo. Pode ligar, a gente está lá, tá bom? Leide, brigadão. Eu que agradeço. Tchau a todos. Tchau, boa noite, obrigada. A gente vai se despedindo aqui, tá bom? A gente agradece a todos e todas pela presença e pela participação. Boa noite. Tchau, gente.